E se eu te disser que hoje é totalmente possível você criar um produto através de uma ferramenta no Code que tem uma integração nativa com um dos melhores frameworks para quem quer trabalhar com inteligência artificial? Nesse vídeo eu quero explorar junto com vocês a nova integração que a ferramenta N8N tem feito com o framework LangChain. Para quem não conhece, N8N é uma ferramenta de automação no-code. Com ela é possível você construir fluxos de automação com integrações nativas a centenas ou até milhares de aplicativos. A parte mais interessante de todas é que o N8N vem fazendo essa integração com o LangChain. Mas antes de tudo, meu nome é Felipe Raitano, eu sou empreendedor, desenvolvedor e especialista em inteligência artificial. E recentemente, eu e o meu sócio André Prado, nós fundamos a comunidade AI Builders, uma comunidade focada em conectar pessoas que, assim como você, querem se aprofundar no conteúdo ou querem mesmo empreender nesse nicho de inteligência artificial. Então fica o convite para que você faça parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitas pessoas interessantes lá e muito conteúdo que pode agregar na sua jornada. Então vamos para o nosso vídeo. Em primeiro lugar, eu quero explorar um pouco mais sobre o que é o N8N. Talvez você nunca tenha tido contato com essa ferramenta. N8N é uma ferramenta que oferece a possibilidade de construir fluxos de automação. A parte mais legal de todas é que ela é uma ferramenta no-code, então você não precisa dominar código para que você possa trabalhar com ela. Além disso, ela é uma ferramenta open source, ou seja, você consegue pegar o código dela e hospedar numa máquina virtual e colocar ela em produção, o que te dá muita vantagem e possibilita uma escala muito grande quando você for trabalhar num produto real. Explorando aqui o N8N, a gente pode ver que ela possui milhares de integrações. Então a gente pode fazer uma chamada API, a gente consegue fazer uma integração nativa com o Google Sheets, com o Slack, com o Discord, e aí você pode pesquisar qual é o uso que você quer dar para a sua automação. A parte mais legal de todas é que recentemente eles fizeram uma integração com um framework chamado LangChain. Se você não conhece LangChain, LangChain é um framework que te oferece uma série de ferramentas para que facilite o seu trabalho quando você for desenvolver em cima de modelos de inteligência artificial. Eu estou falando inteligência artificial, mas ele é bem específico para trabalhar com LLMs, Large Language Models, onde você consegue conversar com o modelo de IA através de linguagem natural. E se você está começando agora, o que eu mais recomendo que você faça aqui no LangChain é dar uma explorada na documentação dele. Por quê? Aqui na documentação dele, a gente consegue ver que ele possui alguns módulos, né? E dentro desses módulos é bem interessante que você explore e entenda o que cada módulo faz. Isso vai facilitar bastante o seu trabalho. Além disso, se você estiver tendo essa dificuldade, comenta aqui embaixo porque eu posso soltar um vídeo explicando o que cada módulo faz e como você pode utilizar isso dentro do N8N. Então vamos colocar a mão na massa e vamos explorar algumas automações que são possíveis de serem criadas aqui utilizando N8N e LangChain. Em primeiro lugar, eu quero dar um overview do que é o N8N, tá? Quando você se cadastra no N8N, você provavelmente vai ter um beta ali, um teste de 15 dias. Então você explora aquilo e se for uma ferramenta ideal para você, você pode se tornar um assinante, como você também pode hospedar a própria versão do N8N em uma máquina virtual, que é o que eu estou fazendo aqui. Mas não se preocupe com isso, isso é fácil de fazer, basta pesquisar na documentação que você vai encontrar como você faz. Quando você entra no N8N, a gente tem aqui a janela de Workflows, onde a gente vai explorar um pouquinho mais, que de fato são onde nossas automações estão aqui, né? A gente também encontra templates, que são automações prontas que a gente pode utilizar. A gente encontra as credenciais, que quando a gente precisa se integrar com um sistema externo, a gente precisa geralmente passar a nossa senha ali, né? Isso é chamado de API Key. Então é aqui que a gente consegue salvar essas credenciais que estão integradas. Nessa seção a gente consegue explorar algumas variáveis que podem ser interessantes para o seu workflow. E por último a gente consegue ver aqui os workflows, né? Ter um log do que a gente está executando, mas isso é uma coisa um pouquinho mais avançada. Vamos entrar aqui em primeiro lugar dos nossos templates. Se você selecionar aqui AI, os nossos templates, a gente tem 28 workflows aqui pré-definidos, né? Que foram feitos pela própria equipe, pela própria comunidade do N8N.
E aqui a gente pode encontrar coisas muito legais e eu sugiro muito que você explore esses templates. Por exemplo, aqui a gente consegue encontrar um template de um agente que ele consegue capturar dados de páginas, né, da internet, de sites. Então ele consegue capturar dados e exibir esses dados de uma maneira estruturadas. Depois a gente tem um chatbot que pode fazer buscas na web e você pode explorar isso daqui, a gente vai ver que tem muita coisa legal mesmo. Beleza, então vamos começar do básico. Eu vou levar em conta que você nunca trabalhou com N8N antes na vida. E é nessa tela que você consegue construir os seus workflows, né, que são os seus fluxos de automação. A gente pode perceber que sempre que a gente começa um novo workflow, ele pede para que você adicione o primeiro step, o primeiro passo. E esse primeiro passo precisa ser um trigger. Um trigger nada mais é do que um gatilho de acionamento do seu workflow. Ele é um aviso, né, dizendo que aquele workflow pode ser executado. E a gente tem uma série de possibilidades de enviar esse aviso. A gente pode enviar um aviso através de um aplicativo, a gente pode marcar um horário para que esse workflow seja executado, a gente pode colocar que ele vai ser executado através de um webhook, o que provavelmente você vai fazer quando você for construir sua aplicação real. Até manualmente a gente consegue adicionar isso. Mas recentemente, e por causa da integração com o LangChain, o N8N liberou esse novo trigger chamado Chat Trigger, que ele aciona nosso workflow através de um chat. Então você escreve uma mensagem e ele aciona esse workflow, o que é extremamente útil para a gente, aqui, principalmente aqui no nosso momento de tutorial. Mas quando você for trabalhar num produto real, você simplesmente substitui esse Chat Trigger por um webhook e você captura a mensagem, assim como a gente vai fazer aqui. Agora nós queremos construir a nossa primeira automação com o LangChain. Como que você faz isso? Basta clicar nesse ícone de mais aqui no seu workflow ou aqui no canto superior direito, que você vai abrir a tela onde o N8N te apresenta todas as ações que ele consegue executar. E seja um cientista maluco, pesquise exatamente o que pode ser feito aqui. Quanto mais você pesquisar e explorar, mais você vai dominar essa ferramenta. O que a gente vai explorar aqui nesse vídeo é essa parte de Advanced AI, que nada mais é do que a integração de fato com o LangChain. Aqui o primeiro nó que a gente quer trazer é chamado de Basic LLM Chain. O que o Basic LLM Chain faz? Ele consegue encadear uma série de conversas ali dentro com o nosso querido modelo de linguagem, nosso LLM. Na prática, é como se fosse um nó prontinho que te dá um acesso ao ChatGPT, beleza? Só que você não precisa necessariamente utilizar os modelos do OpenAI ali para você conversar. Se você apertar aqui em Model, você vai ver que existe uma série de possibilidades de modelo de linguagem que você pode utilizar. Isso é muito legal porque expande muito o leque de possibilidades de desenvolvimento, né? Mas no nosso caso aqui, eu vou utilizar o modelo do OpenAI. Uma vez que você adiciona o nó do OpenAI, a primeira coisa que você deve fazer é cadastrar a sua credencial. Como que você faz isso? Basta apertar no botão Create New Credential, que você vai entrar nessa tela onde você consegue cadastrar novas credenciais. Aqui, nesse caso, ele está pedindo a nossa API Key. E a API Key nada mais é do que uma senha que nós conseguimos construir dentro de um ambiente ali para você acessar uma API, tudo bem? Aqui no nosso querido OpenAI, a gente consegue simplesmente criar um novo segredo aqui, né? A gente pode colocar um nome aqui, por exemplo, tutorial, e ele vai criar uma nova chave para a gente. Copia essa nova chave e traz aqui para o N8N, basta colar aqui que você vai ter essa nova chave. Como eu já tenho, e isso aqui é um dado bem sensível, eu vou inclusive deletar aqui para que ninguém roube meus créditos aqui, né, no OpenAI, e eu vou utilizar a credencial que eu já tenho, tá bom? E aqui você consegue escolher qual é o modelo que você quer trabalhar. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o modelo 3.5 mesmo. E é só isso. Basicamente, a sua automação já está pronta. Se você apertar em chat aqui embaixo e mandar qualquer mensagem que seja, vamos mandar um olá aqui. Você vai ver que ele já vai me responder. Olá, tudo bem? Eu sou um modelo de linguagem treinado pela OpenAI. Eu não tenho emoções ou capacidade de se sentir bem ou mal. Então, o que aconteceu? Ele pegou a nossa mensagem, mandou para o OpenAI e trouxe essa resposta num chat, né? Beleza, mas essa automação é super simples, foi mais para mostrar como é que funciona o fluxo. Vamos avançar aqui e descobrir outras coisas que a gente consegue fazer, tá bom? Vamos entrar numa automação que eu quero pegar um texto de uma forma natural e eu quero extrair algumas informações
e classificar aquelas informações num formato específico. O que isso significa? Estou fazendo aqui uma coisa chamada de Output Parser, que é uma das habilidades que a gente consegue acessar no LangChain. Aqui o nosso fluxo é mais ou menos parecido, mas a gente está utilizando esse Output Parser, essa saída aqui, e esse nó chamado Autofixing Output Parser. O que ele faz? No nosso caso aqui, eu estou colocando que do texto eu quero capturar uma informação chamada cidade. Aqui está em inglês, está city, e ele é do tipo string, então ele vai me devolver esse objeto da maneira que eu preciso. Isso é muito legal. Então, se eu vim aqui agora e colocar assim, ó, eu moro na cidade de Piracicaba, o que vai acontecer? Tá vendo que ele passou por vários passos aqui dentro? Eu vou explorar cada um deles, ó. Mas o resultado final já tá aqui, ó. City Piracicaba. Ele conseguiu extrair a cidade que eu moro. Então aqui dentro desse espaço, o que ele tá fazendo? A primeira coisa, ele tá chamando uma ação chamada getFormatInstructions. Ou seja, ele tá pegando as instruções do formato que eu preciso. E aí ele coloca o texto e consegue extrair a cidade que eu tô precisando. A própria inteligência artificial faz isso de maneira automática e devolve para mim esse output. E por que isso é interessante? Imagina que você oferece uma certa interação com o seu usuário e você precisa extrair alguns dados para fazer alguma automação, para salvar no banco de dados. Basta você passar aqui o Output Parser que você consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente. É uma coisa muito útil mesmo para quem trabalha com desenvolvimento. Mas vamos dar um passo acima e vamos chegar aqui na parte mais legal do nosso vídeo, que é trabalhar com um agente. Então, o agente ele precisa, em primeiro lugar, de um modelo de linguagem, de um LLM. Nós estamos utilizando aqui o do OpenAI novamente. Além disso, ele precisa de memória. O que acontece? Se você não passar uma memória, ele vai ficar sempre mandando uma mensagem e respondendo, mandando outra e respondendo, sem ter aquele contexto. Então, basta a gente adicionar uma memória aqui, eu estou utilizando o Window Buffer Memory, e ele tem um contexto aqui de 5 mensagens, né, para lembrar durante a nossa conversa. A parte mais legal de todas, e que pode ser um pouquinho mais complicado se você está iniciando, né, é essa parte de tool. As tools, elas são as ferramentas que o seu agente pode chamar durante a sua conversa. E aqui dentro do N8N, basta você apertar esse maisinho que ele já vai abrir as tools que ele oferece hoje em dia. Então a gente pode conectar uma tool que é um calculator, ou seja, ele é uma ferramenta específica para cálculos. A gente pode conectar um custom code aqui, que é uma ferramenta incrível para quem quer ampliar o poder, né, dessas automações. A gente pode fazer uma busca no Google e por aí vai. E a parte mais legal de todas, para quem é desenvolvedor no code, assim como eu, é essa parte de Custom N8N Workflow Tool. O que isso significa? Que você pode conectar outros workflows dentro do seu agente. Isso dá um poder imenso para esse agente e é algo muito útil mesmo para você que quer desenvolver e criar produtos em cima disso. Vamos começar a fazer um teste aqui, utilizando só a nossa calculator e o nosso chat, tá bom? Então basta eu vir aqui e eu vou mandar uma mensagem assim: quanto é 5 mais 5, certo? Só para a gente ver como que isso funciona, o que esse agente está fazendo. Então, o que ele trouxe para mim? Primeiro resultado. O resultado de 5 mais 5 é 10. E aí a gente pode aqui entender os passos que esse agente fez. Em primeiro lugar, eu acho que é bem legal a gente desmistificar como que um agente funciona. Um agente, ele nada mais é do que você passar algumas instruções para aquele modelo de linguagem, dizendo que ele precisa performar uma task de um jeito específico. Aqui no nosso querido LangChain, a gente já vem com essa descrição prontinha e eu recomendo muito que você explore, leia ela para ver o que exatamente a gente está passando para esse agente. E aqui embaixo, olha que legal, a gente está falando quais são as tools que a gente possui. Então a gente está falando assim, cara, você está conectado à Wikipédia, que é uma ferramenta para você interagir com a Wikipédia, né? E a gente também está passando uma outra ferramenta chamada Calculator, que ele é feito para você operar, né, contas matemáticas ali. Aqui embaixo nós estamos passando as instruções de saída desse modelo de linguagem. Por exemplo, ele tem que passar uma ação e essa ação pode chamar uma outra tool, por exemplo, e o action output, que seria os valores que ele deve enviar para aquela ação.
Mas a gente também tem um outro tipo de ação, né, que é chamado Final Answer, que é quando ele realmente captou aquela resposta e ele já pode passar para o usuário a sua resposta final. E olha que legal, o nosso primeiro passo aqui, nesse caso, foi chamar a ação Calculator. E a gente passou aqui no Action Input 5 mais 5, foi o valor que ele capturou daquela nossa conversa, correto? Aqui dentro do Calculator, ele traz a resposta. Então, ele executa aquela ação e traz como resposta 10, que é o valor final. Aí, ele passa novamente esse valor para o nosso agente e esse agente fala assim, cara, beleza, já é suficiente para mim, eu já tenho uma Final Answer. E ele passa o Final Answer. O resultado de 5 mais 5 é 10. Feito isso, basta colocar na nossa memória e passar para o nosso chat. E é assim que ele consegue executar tools, e isso é muito legal. Mas vamos avançar um pouquinho mais nessa parte e tornar a nossa automação um pouco mais interessante. A gente tem a possibilidade aqui nas tools de chamar um outro workflow do próprio N8N. Isso abre uma série de possibilidades. Então basta você adicionar esse nó, Custom N8N Workflow Tool. Então você coloca um nome para essa tool e uma descrição. O que eu fiz aqui a título de exemplo? Eu quero fazer uma busca no banco de dados, que eu tenho uma série de produtos, só que eu quero filtrar essa busca por marca. Então, eu só quero trazer produtos da Nike, por exemplo. Então, é isso que eu estou fazendo com essa tool, beleza? Então, eu coloco o nome dessa tool, eu coloco essa descrição. Então, esquece um pouquinho essa parte de baixo por enquanto e vamos direto para o nosso workflow que a gente vai chamar aqui pelo nosso agente. Esse é um workflow super simples, onde eu estou recebendo o nome de uma marca, estou fazendo uma busca no banco de dados, e no caso eu estou usando o Base Row, que é uma ferramenta muito legal aqui, e depois eu passo esse resultado de volta para o meu agente. E só para ficar bem claro aqui, eu vou executar esse workflow e vou passar nó a nó, só para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Então, uma vez que eu executo esse workflow, ele começa a rodar e dá um resultado. Esse primeiro nó é o nosso trigger, ele foi um trigger manual, então basta eu apertar ali teste workflow que ele faz ser executado. E nesse caso aqui, eu passei um objeto JSON com uma chave chamada query e o valor Nike. Eu estou simulando a chamada do meu agente quando ele passar de fato uma marca para mim para utilizar no meu workflow. E aqui eu pego e eu tenho o meu Base Row conectado. Fica a dica para você pesquisar como é que funciona o Base Row, é de uma maneira muito simples. E eu estou fazendo uma busca aqui num banco de dados chamado produtos. E eu estou passando um filtro que a marca precisa ser igual àquele valor da query, que no caso aqui é Nike. Quando eu faço isso, ele está me trazendo dois produtos, no caso são duas chuteiras. Então ele traz uma Nike Phantom e uma Nike Premier, que são duas chuteiras da Nike. E no último nó, eu pego esses dados que eu tive de retorno do banco de dados e eu formato eles para que o meu agente entenda ela de uma maneira mais tranquila. Então, uma vez que eu faço isso, eu estou passando a resposta lá para o meu agente. Uma vez que você termina essa automação e você testa ela e ela está funcionando certinho, você precisa dar um save aqui em cima. Uma vez que você dá um save, você tem esse ID. Esse é o ID do workflow que você vai chamar lá no seu agente. Copie esse ID. Vamos voltar aqui para o nosso agente e entrar no nó para a gente chamar esse workflow. E aqui que é a parte mais legal. Você coloca qual é a fonte desse workflow. A gente vai colocar aqui no nosso database e a gente vai colocar aquele ID daquele workflow que a gente copiou anteriormente. Feito isso, a última coisa que você precisa fazer é conectar essa tool ali no campo de tools do nosso agente. Então vamos agora testar o nosso agente com a nossa nova tool. Basta entrar em chat novamente e digitar alguma coisa que faça sentido para ele fazer aquela busca. Então eu vou colocar assim, ó, quero uma chuteira da Nike. Uma vez que eu fiz isso, o agente vai entender a tool que ele precisa chamar, ele vai capturar a Nike e vai passar lá para o nosso workflow, que vai trazer para a gente a Nike Phantom GX. Ele trouxe exatamente o resultado. E se a gente decompor aqui de novo, a gente vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. A primeira saída dele aqui, ó, foi chamar a ação Get Products, aquela ação que a gente construiu, e um Action Input é Nike. Feito isso, ele passa aquele valor para Nike e traz a nossa resposta, ó, Mark, Nike, o nome Phantom GX e por aí vai. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Esse é um exemplo muito simples, mas extremamente poderoso de como você consegue criar um agente
que é capaz de chamar os seus workflows. E tudo isso sem precisar escrever uma linha de código. Então você consegue conectar o seu agente a qualquer workflow que você desenvolver dentro do N8N. Portanto, no vídeo de hoje, eu quis mostrar para você de uma forma bem introdutória como você consegue utilizar LangChain dentro do N8N. Isso basicamente abre um leque de possibilidades para que você desenvolva uma série de produtos utilizando inteligência artificial e no-code, o que é muito interessante para quem precisa de velocidade e economia de custos na hora de desenvolver um produto. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe um like, se inscreva no meu canal, que aqui vai ter muito conteúdo falando sobre negócios relacionados à inteligência artificial, mas principalmente tutoriais ensinando como você pode desenvolver e criar os seus próprios produtos. Além disso, seria muito importante se você pudesse deixar um comentário avaliando esse vídeo, né, dando um feedback para mim do que você achou, se você conseguiu aprender e principalmente sugerindo novas ideias de conteúdo mais técnico para que eu possa abordar aqui, utilizando o N8N, utilizando o LangChain, utilizando o OpenAI, o que seja útil para você, o que você vai usar no seu dia a dia, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!